Você já reparou como a religiosidade dos famosos, ou a total falta dela, desperta uma curiosidade danada? Tem artista que faz o sinal da cruz antes de entrar no palco, agradece a Deus em cada prêmio, e vive soltando um se Deus quiser em toda entrevista. Mas também tem o outro lado. Gente que simplesmente não acredita em nada, que diz com todas as letras que não segue religião nenhuma, e nem pretende seguir. E é exatamente disso que a gente vai falar agora. Celebridades que se declaram ateias, agnósticas, céticas, ou no mínimo, completamente desligadas de qualquer crença religiosa. Então se acomoda aí, pode ser com uma pipoquinha ou um cafezinho de respeito, porque hoje a gente vai conhecer quem são essas estrelas que não estão nem aí para a intervenção divina. Número 1. Chico Buarque. E para começar a nossa lista com estilo e muita poesia, temos ninguém menos que Chico Buarque. Um dos maiores nomes da música brasileira, dono de letras que atravessam gerações, o Chico cresceu num lar católico, estudou em colégio de padres e tudo mais. Só que, com o tempo, a fé foi ficando pelo caminho. Em uma entrevista, ele contou com a maior naturalidade que simplesmente perdeu a fé. Nada de trauma, revolta ou escândalo. Só deixou de acreditar. E o mais interessante é que ele não trata isso como bandeira ou polêmica. Ele fala como quem diz que prefere suco a refrigerante. Chico até relembra que rezava na infância, seguia os rituais, mas em algum momento parou de ver sentido em tudo aquilo. Curioso, não é mesmo? Número 2. Angelina Jolie. E se no Brasil o Chico representa o lado sereno do ceticismo, em Hollywood quem chama atenção nesse assunto é Angelina Jolie. Muita gente se surpreende com isso. Afinal, ela já fez de tudo. Foi casada com Brad Pitt, adotou filhos de vários cantos do mundo, está sempre envolvida em causas sociais e humanitárias, e ainda assim, não acredita em Deus. Pois é, apesar de toda essa vibe generosa, a atriz já deixou claro em entrevistas que não segue nenhuma religião e que não vê espaço para uma divindade na vida dela. Isso não quer dizer que ela é fria ou sem propósito, muito pelo contrário. Angelina acredita em força interior, em empatia e em fazer o bem por fazer. Ela mesma já falou algo como não preciso de um Deus para ajudar alguém, e isso resume bem sua filosofia. Número 3. Morgan Freeman. E esse aqui já interpretou Deus no cinema. Lembram de Todo-Poderoso? Pois é, Morgan Freeman, o ator de voz imponente, foi nada menos do que o Senhor do Universo nas telas. Só que, na vida real, ele se diz ateu. Ele sempre gosta de ressaltar a importância da ciência, inclusive, já participou de documentários explorando a origem da vida, as galáxias, os mistérios do cosmos. O mais irônico é justamente o fato de ele ter dado vida ao personagem divino num filme super popular, enquanto, fora das câmeras, reforça que não acredita em nenhuma entidade superior. Ele diz que chegou a essa conclusão ainda na adolescência, lendo e pesquisando muito sobre ciências e filosofias. Para ele, não existe paraíso depois da morte e tudo que temos é o aqui e agora. Número 4. Daniel Radcliffe. Agora, vamos falar de um nome que marcou uma geração inteira, Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter. Magia, feitiços, profecias, parece até coisa de religião alternativa. Mas o intérprete do bruxinho mais famoso do mundo está bem longe de acreditar em qualquer força divina. Daniel nasceu em uma família com raízes cristãs e judaicas, mas conforme foi crescendo, percebeu que nada disso fazia muito sentido para ele. Hoje, se declara ateu convicto, e sem rodeios. Isso não significa que ele não respeite a fé dos outros. Pelo contrário, ele mesmo já disse que cresceu rodeado de pessoas religiosas e que entende o valor da fé na vida de muita gente. Mas, ao mesmo tempo, acredita que cada um deve questionar, refletir e encontrar suas próprias respostas. E se um dia aparecer uma prova irrefutável de que existe algo mais? Ele até diz que está aberto a mudar de ideia. Mas, por enquanto, o bruxinho mais famoso da ficção prefere confiar só no mundo real. Número 5. John Lennon. Chegou a vez de um dos nomes mais icônicos da música mundial, e também um dos mais polêmicos quando o assunto é religião, John Lennon. O ex-Beatle não tinha medo de falar o que pensava. E uma das frases que mais marcou sua carreira foi aquela bomba lançada nos anos 60. Os Beatles são mais populares que Jesus. Pois é, dá para imaginar o caos que isso causou na época? Teve protesto, disco queimado em praça pública e muita gente jurando nunca mais ouvir uma música da banda. Mas Lennon nunca foi de recuar.
Em 1970, ele lançou a música God, onde lista várias figuras importantes, de Jesus a Elvis, e declara que não acredita em nenhuma delas. E encerra com a frase direta e poderosa: "Eu só acredito em mim." Apesar da fase mais espiritual que teve com o grupo, incluindo meditação e viagens com gurus, John deixou claro que, no fundo, não acreditava em nenhum Deus pessoal. Era o típico artista que preferia a fé no humano, especialmente nele mesmo, do que em qualquer entidade celestial. Número 6. Brad Pitt. E já que estamos falando de estrelas que dispensam a ideia de um ser superior, vamos para o galã dos galãs, Brad Pitt. Isso mesmo, o astro de Clube da Luta, Troia e tantos outros sucessos já contou que, para ele, religião nunca fez muito sentido. Quando perguntado sobre o assunto, ele até brincou que é 20% ateu, 80% agnóstico. Ou seja, não bate martelo, mas aposta que não tem nada e ninguém lá em cima olhando por nós. Na infância, Brad até chegou a frequentar igrejas, seguindo os costumes da família. Mas, conforme foi crescendo, começou a questionar tudo aquilo. A ideia de um Deus controlando cada passo da humanidade passou a soar estranha para ele. Número 7. Camila Pitanga. Agora a gente volta pro cenário nacional com uma atriz super querida do público brasileiro, Camila Pitanga. Sempre elegante, envolvida em projetos culturais e sociais, ela também chama atenção por uma postura pouco comum entre os famosos daqui, a descrença total em Deus. Camila já contou, com a maior tranquilidade, que nunca foi batizada, nunca seguiu nenhuma religião e que não acredita em nenhuma entidade divina. Segundo ela, essas expressões que a gente solta no automático, tipo "ai, meu Deus", ou "se Deus quiser", estão tão enraizadas na cultura brasileira que às vezes escapam, mas não representam o que ela realmente pensa. Quando questionada diretamente sobre o assunto, a resposta foi clara: ela não se identifica com essa ideia de divino. E ainda foi além, dizendo que o ser humano cria Deus por medo e pela necessidade de se sentir protegido. Uma visão que gerou reações variadas, mas que ela defende com naturalidade. Número 8. Fábio Porchat. Famoso por seu humor, chega a vez de um dos nomes mais engraçados da televisão brasileira, Fábio Porchat. Sempre animado nas entrevistas, piadista por natureza, mas quando o assunto é religião, ele é direto. Não acredita em nada disso. Porchat se declara ateu com todas as letras. E não só isso, vive defendendo a importância de um Estado laico e critica a influência exagerada de líderes religiosos na política. Ele já comentou que até curte as histórias bíblicas, mas como quem lê mitologia grega, acha interessantes, simbólicas, cheias de significados, mas nada além de literatura. Ele até brinca que sabe várias passagens de cor, não por fé, mas por curiosidade mesmo. Número 9. Gregório do Vivier. Seguindo com nossa lista, temos mais um nome da comédia que também está no time dos céticos, Gregório do Vivier. Ator, roteirista, escritor e ateu convicto. Ele já falou diversas vezes como é complicado adotar essa posição num país tão religiosamente fervoroso quanto o Brasil. Gregório cresceu cercado de pessoas religiosas, mas diz que simplesmente não sente essa conexão. E mais do que isso, ele levanta debate sobre a importância de manter as crenças fora das decisões públicas. Ou seja, religião é uma escolha pessoal, mas não pode influenciar o coletivo. E é claro que essa postura já rendeu muito bafafá nas redes sociais. Volta e meia aparece alguém indignado com o que ele fala, questionando suas opiniões. Mas ele segue firme, sem religião, sem medo e com muito argumento na ponta da língua. Como sempre, usando o humor para cutucar onde muita gente não gosta de ser cutucada. Número 10. Drauzio Varella. Chegou a vez de um nome que já virou sinônimo de saúde pública no Brasil, Drauzio Varella. Médico, escritor, apresentador e voz sempre presente quando o assunto é bem-estar, ele também é um dos ateus mais assumidos e articulados do país. Segundo o próprio Drauzio, essa falta de fé vem desde a infância. Ele conta que nunca conseguiu acreditar em Deus, e que, com o passar dos anos e com tudo que vivenciou na medicina, essa visão só se fortaleceu. Para ele, o que muita gente chama de intervenção divina, a ciência explica com fatos. E apesar de ser super respeitoso com quem tem fé, ele não esconde o incômodo quando vê religiões querendo ditar regras para toda a sociedade. Drauzio é direto. Não acredita em vida após a morte, nem em julgamento divino. A morte, para ele, é só o fim biológico.
E ele costuma lembrar que, assim como devemos respeitar as crenças, também é preciso respeitar a ausência delas. Número 11. Emma Thompson. Saindo do Brasil de novo, agora vamos falar da premiada atriz e roteirista britânica Emma Thompson. Ela não só se diz ateia, mas também critica com veemência vários aspectos das religiões organizadas. Já chegou a comentar que se sente ofendida por certas passagens de livros sagrados, como a Bíblia e o Alcorão, especialmente aquelas que promovem preconceitos ou justificam violência. Pode parecer um tom mais duro, mas o que ela defende é simples. Todo mundo deve ter liberdade para crer ou não crer. O problema começa quando essa crença vira regra geral e tenta controlar a vida dos outros. Número 12. Aline Moraes. Aline Moraes, atriz brasileira que já protagonizou grandes novelas, também integra o time dos que preferem confiar em si mesmos a confiar em um Deus. Aline contou que, até os 20 anos, ainda dizia que era muito nova para ter uma opinião formada sobre Deus. Mas com o tempo, percebeu que não acreditava em nenhuma divindade. E foi aí que surgiu uma das frases mais comentadas de uma entrevista dela: "Eu sou meu próprio Deus." Segundo ela, essa frase não tem nada de arrogância. É sobre responsabilidade. Se algo der errado na vida, ela prefere olhar para dentro e encontrar forças em si mesma, em vez de esperar alguma ajuda do além. É aquela ideia de empoderamento pessoal, fé, sim, mas na própria capacidade de lidar com a vida. Número 13. Pedro Bial. Apresentador e jornalista famoso por cobrir eventos importantes, como Big Brother Brasil e reportagens mundo afora, Pedro Bial não faz a menor questão de esconder seu ateísmo. Aliás, o Bial já chegou a dizer, com todas as letras, que não acredita em porcaria nenhuma. Na verdade, ele usou outra palavra com 5 letras que também começa com a letra P, mas não vamos repeti-la aqui para não ficar feio. E mais, afirmou que não conhece nenhum bom jornalista que seja religioso. Dá para imaginar a repercussão, né? Segundo ele, o jornalismo é, por natureza, uma profissão que exige questionamento constante. E isso não combina muito com aceitar dogmas. Ele até contou que, mesmo diante de uma cirurgia cardíaca, quando sua vida estava em risco, não sentiu vontade de rezar. Número 14. Nando Reis. O cantor e compositor brasileiro Nando Reis é um caso curioso, porque boa parte das composições dele tem uma vibe espiritual, letras profundas, às vezes até com menções a algo místico. E, no entanto, ele já afirmou claramente que não acredita em Deus. Ele explica que sente uma gratidão enorme pela vida e pelo milagre da existência, mas que, para ele, o que existe é a evolução natural das coisas, e não uma intervenção divina. Tem gente que acha contraditório, mas o Nando costuma dizer que essas camadas mais profundas vêm do amor que sente pelas pessoas e pela vida, não de uma divindade. E quando perguntado se não fica com medo de não ter um Deus para culpar ou louvar, ele rebate: "Prefiro encarar meus erros de frente, sem colocar responsabilidade num ser onipotente." Número 15. Lima Duarte. E para fechar com chave de ouro, a gente termina com um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, Lima Duarte. Ator veterano, dono de personagens memoráveis e de uma presença que atravessa gerações. E sim, ele também já declarou que não acredita em Deus. Durante o lançamento do livro Caim, de José Saramago, uma obra crítica que provoca os dogmas religiosos, Lima se identificou de imediato. Falou abertamente que não precisa amar Deus pelo avesso, que simplesmente não crê em nenhuma divindade e que está tudo bem com isso. Ele deixa claro que respeita quem tem fé, mas que nunca sentiu necessidade de orar ou pedir ajuda a algo superior. Esses foram só 15 nomes de famosos que se declararam ateus, agnósticos ou que simplesmente preferem viver sem nenhuma ligação com religião. E olha que tem muito mais gente por aí que também segue por esse caminho, alguns de forma discreta, outros bem escancarados. Agora conta pra gente. Já sabia que essas celebridades estavam nesse time? Ficou surpreso com algum nome? Ou tá aí lembrando de outro famoso que ficou de fora? Manda nos comentários. Se curtiu o conteúdo, já deixa aquele like maroto, compartilha com quem adora uma boa fofoca reflexiva e segue a gente para não perder nenhuma curiosidade do mundo dos famosos. Vai que essa lista rende uma parte 2, né? Fique de olho!